O corpo dela guardava marcas de dor. Não eram apenas sombras sob a pele, nem sinais que o tempo poderia apagar. Eram linhas que contavam noites inteiras, traços de silêncio que haviam se firmado como mapas sobre os ombros e o torso de Penelope Ramsay. Quando ela entrou no salão de Promise Creek naquela tarde de vento cortante, a porta fechou-se atrás dela com um baque que parecia separar uma vida da outra. Havia pó no ar, cheiro de café forte e o rumor baixo de cartas sendo cortadas à mesa. O olhar dos habituês deteve-se por um instante. O novo sempre reclama atenção nas cidades pequenas, mas havia algo em Penelope que mantinha as pessoas à distância. Um modo quieto, a colocação cuidadosa das mãos sobre o avental, o corpo enviesado como quem decidiu contar o mínimo possível. Cole Irwin notou tudo isso antes de perceber as marcas. Sentado numa mesa perto da janela, com as mãos calejadas ao redor de uma caneca de cerveja, ele observou os pequenos gestos dela, o modo de ajeitar a bainha, a reverência com que tocava o cabo da panela como se pedisse licença ao fogo. Cole era homem de poucos gestos visíveis. Vestia a paisagem como se fosse parte dela, chapéu esmagado pelo sol, botas pegajosas de lareira. Ex-soldado e homem de rancho, conhecia a linguagem do trabalho e dos corpos que o trabalho modelava. Ainda assim, quando Penelope passou por sua mesa, algo prendeu o seu olhar. Uma ruga de linha tímida, um vinco onde a manga do vestido subira e deixou à mostra o antebraço. Ali, no lugar onde a pele encontrava a luz, havia uma marca. Não era algo sensacional, não era o tipo de cicatriz que exigia perguntas. Era uma história escrita em silêncio. Ele se lembrou do que sua mãe sempre dizia. As pessoas carregam mapas que evitam mostrar. Cole não sabia ao certo que tipo de mapa era aquele. Ele ainda não sabia o nome de muitos lugares da vida dela. Mas havia um reconhecimento, uma curiosidade que não era das que se arvoram em perguntas inoportunas. Era uma inclinação a querer entender sem invadir, a querer oferecer abrigo sem prender. E quando a oferta foi feita, não foi do jeito enaltecido das novelas. Foi uma palavra direta, firme, dita como quem ajusta a sela. Se você quer trabalho, temos espaço no rancho. Uma mulher que costura bem e cozinha é ouro por aqui, disse ele sem olhar para cima. Havia um fio de timidez quando ela aceitou. Havia também a agência dela. Penelope ponderou, contou as poucas moedas que lhe restavam, avaliou o caminho e decidiu. Era uma escolha pensada, não uma fuga feita no desespero. Ela iria ao rancho porque precisava de um lugar para recomeçar, porque sabia costurar e porque em algum lugar do seu coração ainda existia a esperança de que o trabalho pudesse ser uma rotina que contivesse o medo. Se essa história fala com você, se você gosta de narrativas de renascimento, onde o amor cresce com respeito e paciência, curta este vídeo e fique comigo até o fim. A viagem até o rancho de Cole levou 2 dias, puxada pelos passos firmes do cavalo e pelas paisagens que iam ficando cada vez mais nuas, até que o horizonte não tinha mais outra construção que não fosse a linha azul das montanhas. Penelope montou com a experiência de quem aprendeu a tratar um animal sem pressa. Havia uma firmeza nova em suas pernas, um cuidado que vinha do hábito. Quando chegaram, o rancho apareceu sob a luz do fim de tarde como uma promessa prática. Celeiro, casa de madeira, um poço que rangia, trilhas de carruagem batidas pelo tempo. Os homens do rancho, Miguel, com as mãos fortes e o riso fácil. Thomas, de fala rara e gesto curto. Jeremiah, sempre com uma sacola cheia de pregos, levantaram-se para cumprimentar. Sam, o mais jovem, ficou observando como quem encara o primeiro dia de primavera. Martha, a housekeeper, veio na frente, os olhos avaliando, e deu a Penelope algo parecido com um sorriso que não exigia perguntas. O primeiro dia foi o tipo de começo que não se parece com começo algum. Tarefas simples, repetidas, que devolvem ao corpo a sensação de utilidade. Penelope assou pão, aqueceu o almoço dos homens, remendou as calças de Miguel, costurou mangas que tremiam no vento. Ao fim do dia, quando o sol se pôs rápido demais e as primeiras estrelas surgiram pálidas, ela lavou a louça com movimentos medidos e, pela primeira vez em muitos meses, deixou a casa do rancho sem a sensação de estar se cobrando por respirar. Cole assistiu a tudo com o silêncio que já lhe era habitual, fazia perguntas práticas, avaliava o trabalho e pagou a ela como homem justo. Nos pequenos gestos, um cobertor oferecido,
Um fogo que não se deixou apagar, começou a construir-se um terreno de confiança. A rotina instaurou-se como o trabalho do campo: café antes do amanhecer, ordenha, conserto das cercas, insetos e poeira. Tudo isso misturava-se ao costume que Penélope tinha de marcar as horas pelo cheiro do pão saindo do forno, por uma canção que fazia baixinho enquanto remendava uma camisa, por cartas que escondia no fundo do baú, guardadas como se eu soubessem que palavras também são mapas. Cole notava detalhes que ninguém mais notava, o modo como ela escolhia sempre o fio mais forte, como esmagava uma folha de louro entre os dedos antes de jogar na panela, como virava uma costa de carne com a precisão de quem aprendeu a poupar calorias de uma chama. Ele, que era afeito ao campo e às coisas que se resolvem com a força, achou estranho e admirável que tantas pequenas certezas se acumulassem numa mulher tão calada. Houve manhãs em que conversavam mais do que o costume permitiria, outras em que o silêncio dizia mais. Cole lendo a caixa de ferramentas, Penélope concentrada num ponto de costura. Às vezes, ela contava uma história antiga, um pedaço da infância, o nome de um rio que atravessava suas lembranças, e ele respondia com um comentário curto, mas necessário. Entre os dois, as palavras serviam como tecidos, davam forma, não havia pressa. Ela não se debatia para transformar sua história num espetáculo. Ela abria as cores conforme cabiam no espaço. E Cole, paciente, foi aprendendo a escutar. Aprendeu, sobretudo, a notar que aquele corpo marcado por linhas era também um corpo que trabalhava, que cozinhava, que tomava decisões. Durante uma tarde de neve que parecia prometer mais inverno do que o usual, o rancho teve um susto. O celeiro, velho mas robusto, guardava feno e ferramentas, e naquela temporada chuvosa, a laje do sótão começara a ceder sob o peso acumulado. Um dos cavalos, tomado de pânico por um ruído qualquer, agitou-se nas amarras, e uma corda se enroscou num eixo mal fixado. O barulho foi um estrondo de madeira e pólvora de poeira. Miguel, que estava por perto, gritou. O som atravessou a quinta como um trovão, e num instante, o sótão começou a rachar. Cole correu com a força fácil de quem tinha pressa para salvar o que era seu. Os outros também. Penélope surgiu como fora de um canto. Não tinha sido ela que causara o ruído. Não tinha sido ela que soube da fragilidade do sótão. Mas o trabalho e o instinto a chamaram. Ela entrou no celeiro sem o peso da hesitação que às vezes paralisa quem viveu o pior. Correu para soltar as cordas dos animais, para manter as cabeças calmas. Suas mãos, que haviam passado dias e dias remendando roupas frágeis com a ponta da agulha, descobriram uma nova precisão para laços e nós. Em um momento, uma viga começou a pender e o pó encheu o ar. E Cole viu, com uma nitidez que o pegou de surpresa, como ela avaliava os pontos de apoio, quais cargas poderiam ser aliviadas. Ele pegou uma barra de madeira e juntos improvisaram um apoio. Houve um segundo em que as tábuas rangeram com a promessa de ruína. E então, por algum tipo de fio que dependia apenas de coordenação e calma, o celeiro suportou. Não foi heroísmo cinematográfico. Não houve som de trombeta, nem glória. Foi trabalho suado, mãos que se uniram, ordens ditas sem marcha, um acordo de sobrevivência comum. E quando tudo se acalmou, quando o pó assentou e os cavalos respiravam ofegantes, Cole percebeu que algo em sua percepção tinha mudado. Ele não viu apenas uma mulher que havia ajudado. Viu uma pessoa que soube encontrar espaço no caos. Viu coragem que não precisava ser proclamada. Em seus olhos, Penélope deixou cair um fio de sujeira sobre a face, e ao limpá-lo, mostrou um rosto de quem tomou decisões que talvez não tivessem sido fáceis. Naquele entardecer, ao redor da lareira do quarto principal da casa, Marta trouxe uma caneca extra de sopa para Penélope e disse, num tom que misturava música e censura: "Você sabe cuidar do fogo, menininha." Era um elogio adquirido, daqueles que valem como recibo de confiança. Penélope sorriu, não por vaidade, mas por reconhecimento. A cada concerto, a cada refeição, ela guardava para si fragmentos de um novo modo de ser, e ao mesmo tempo renovava a antiga habilidade de se proteger. Ela relembrava com a mesma atenção com que ajeitava uma costura os hábitos que a mantinham alerta. Não andar depressa demais quando estava só. Sempre ter uma faca à mão. Evitar janelas que se abrissem para o lado da rua.
Pequenas medidas, como remendos, que não transformam o tecido num outro, mas o deixam inteiro o suficiente. Cole vinha observando esses remendos. Havia nele uma curiosidade silenciosa que, por vezes, em noites longas, se transformava em questionamento mudo. Ele se descobriu pensando no antebraço dela, naquela marca que surgira no primeiro dia e em outras que notarara, uma linha no ombro, um clarão na lateral do torso quando o vestido o deixara à mostra por instantes. Não era um interesse mórbido, era antes uma leitura. Ele lia aquilo como quem lê um mapa para evitar passos em falso. Em sua cabeça, as cicatrizes eram caminhos. E com o tempo, a leitura arrefeceu a repulsa e virou empatia. Ele via nas marcas capítulos que explicavam uma urgência de silêncio e, talvez, um modo de proteção ensinado à força. Os homens do rancho também notaram. Havia um respeito prático por alguém que no celeiro mostrara-se útil. Jeremias ajudou a levantar as tábuas que cederam. Thomas ajeitou o madeiramento com pregos e paciência e Miguel comentou baixo, para que não chegasse aos ouvidos de todos. Ela não é frágil, vocês viram. Palavras assim correm como faíscas, acendem compreensão, inflamam solidariedade. O rancho é um pequeno mundo onde a reputação se constrói com as coisas do cotidiano. Penélope, por suas escolhas e por sua habilidade, estava erguendo um nome que pesava a seu favor. Nos dias que se seguiram, a cidade pareceu olhar para ela com a gentileza que só as comunidades pequenas sabem reservar. Sarah Mackenzie, a jovem que tivera tragédias próprias, trouxe um cobertor e a convidou para um chá. No baile daquele mês, Penélope compareceu com um vestido simples e mãos limpas. Ela não era a moça mais vistosa da noite, mas dançou 2 músicas com um ranger de alegria que doava ao rosto daquele povo um ar de história completa. Cole a viu rir uma vez, raramente, e soube que cada riso era conquistado. Ele próprio começou a permitir-se estar perto dela sem que isso exigisse uma declaração de posse. Havia respeito e desejo, mas também uma linha clara. Ele não a queria como conquista, queria-a como parceiro. Mesmo assim, dentro de Penélope, havia uma vigilância que não se desligava. Quando o rancho adormecia e as luzes se apagavam, ela sentava numa cadeira de balanço, as mãos sobre o avental e revisava mentalmente as estradas fazendo planos de fuga. Não porque ainda tivesse intenção de partir, mas porque viver era também conhecer os 1000 porquês que poderiam forçá-la a testar sua sorte novamente. A agência de Penélope não era ilusão, era prática. Ela aprendera a fazer escolhas baseadas em riscos calculados. Aceitar o trabalho de Cole foi uma escolha. Manter-se ali ao lado dele, construir rotina com os outros, era uma sucessão de pequenas decisões que juntas formavam resistência. A intimidade entre Cole e Penélope crescia em medidas que não eram públicas. Havia manhãs em que ele observava as mãos dela costurando a bainha de uma roupa e, sem se dar conta, apanhava a caneca mais próxima para fingir que buscava qualquer ocupação. Houve uma tarde em que, por causa de um problema num arado, os dois tiveram de trabalhar juntos até a noite. As mãos deles encontraram a mesma porção de óleo. Os corpos moveram-se em coordenação sem proclamação. Em casa, ao apagar a lamparina, Cole sentiu que havia algo mais que admiração técnica. Havia uma ternura que crescia à margem do respeito. Ele sabia que qualquer gesto impetuoso poderia quebrar a conquista frágil que era a confiança dela. Então aprendeu a ser paciente. Aprendeu a mostrar coragem não como gesto invasor, mas como apoio concreto. Uma parede que se torna apoio para ela. Um ombro que lhe oferece calor em noites de febre. E foi nesse tempo de construção lenta que uma pequena confissão aconteceu, não como um clímax, mas como quem compartilha um mapa porque confia no guia. Penélope, em uma noite, depois de recolher os lençóis que secavam ao vento, sentou-se perto de Cole e puxou a manga do vestido de modo que o antebraço ficasse exposto. Não havia teatralidade, havia um cálculo manso. Ela mostrou a marca que primeiro chamara sua atenção no salão, uma linha que atravessava o músculo como a memória de uma vela apagada. Cole não tocou de primeira, pediu permissão antes mesmo de pensar nisso, e a permissão veio num aceno curto, no abrir e fechar lento dos dedos dela. Foi um gesto de consentimento dado sem palavras, e aquilo fez toda a diferença. Ele apenas posou a mão por cima, leve como quem apoia uma bandeira no chão, e murmurou algo que parecia mais leitura do que diagnóstico. Cada linha é um caminho que te trouxe até aqui.
As palavras dele não tentaram consertar, ao contrário, deram nome sem vergonha. Chamou aquilo de mapa, ou melhor, ele mesmo se permitiu a metáfora que carregava desde o primeiro encontro. Seu corpo é um mapa, Penelope. Eu não sei o que cada caminho te mostrou, mas sei que eles te trouxeram até este lugar onde eu consigo te ver. Havia nas sílabas de Cole um respeito que não exigia resposta imediata. Penélope olhou para suas mãos como se visse nelas algo que não tinha acontecido antes. O reconhecimento. Ela não se sentiu exposta, sentiu-se compreendida em fragmentos. O toque foi gentil, aprovado, e não restou ali curiosidade mórbida algum, apenas aceitação e admiração. Para Cole, foi um instante que fez a vergonha se afastar, substituída por uma vontade crescente de proteger o que lhe havia sido confiado. Aquela noite, porém, não dissolveu o passado. Ele não pensou que havia consertado nada. Penelope sabia que suas cicatrizes continuariam a existir e que a qualquer momento poderiam trazer ruídos velhos como sombras. A história não muda por um olhar, nem por um gesto bem intencionado. Mas havia mudança. O medo parecia menos absoluto quando dividido com alguém que aceitava ler o mapa. Ela, por sua vez, sentiu que podia dividir mapas sem se resignar a quem queria controlá-los. No silêncio que se seguiu, os dois ficaram olhando o fogo, cada um com seus próprios mapas. Os homens do rancho observavam dessa nova relação com a indiferença que havia se transformado em proteção. Havia momentos em que Cole saía para checar as cercas e voltava com um pedaço de pão que sabia a Penelope que preferia, ou trazia uma jarra extra de água quando via as mãos dela ocupadas. Passo a passo, o rancho passou a ser um lugar onde os corpos feridos não precisavam esconder-se para viver. Não era um porto perfeito, era, porém, um porto que oferecia abrigo e ajudas concretas. Não muito depois do acidente no celeiro, quando os trilhos do inverno já começavam a dar sinais de cansaço, um viajante chegou à cidade. Ele tinha um chapéu gasto e um sorriso fácil demais. Chamava-se Charles Radcliffe, e seu nome não era estranho a algumas cantares. Homem que soube ser charmoso em rodas de mesa, que sabia fazer juras largas assemelhando-se às promessas de um vento. Mas essa aparição ainda pertencia a outro capítulo que, por ora, respiraria à margem. Enquanto isso, no rancho, a vida seguiu em seus graus. Penélope costurava, Cole consertava uma cerca, Miguel soltava piadas que ninguém contava direito, e Marta costurava um forro novo para a cadeira de balanço. Gilme? Houve, no entanto, um instante que revelou quanto havia sido essencial a escolha de Penélope de ficar. Era um dia de geada reluzente, quando um dos bezerros nasceu fraco demais e não conseguiu ficar de pé. Cole, que sabia muito de cavalos, sabia pouco sobre o calor que alimenta os recém-nascidos. Mas Penélope, por algum livreto aprendido em uma casa antiga ou por instinto, fez o que precisava ser feito. Levou o filhote até a cozinha, aqueceu levemente o leite e, com mãos cálidas e voz baixa, embalou o animal. No quarto de casa, sob o olhar atento dos homens, ela tratou daquele pequeno ser como se tratasse a si mesma em outras épocas, com paciência, com métodos que não vinham de orgulho, mas de uma prática antiga. O bezerro, a seu modo, erguia a cabeça e abria os olhos para o mundo, e os homens do rancho se calaram, porque reconheceram ali um milagre suave que não precisava de hinos. É nessa acumulação de coisas simples que se instala a confiança. Entre um remendo e outro, entre um animal salvo e uma lareira que não deixa a casa fria, Penélope foi redesenhando sua própria geografia íntima. Cole foi aprendendo que amar não é reduzir o mapa ao que se quer ver, mas caminhar por ele sem pressa. Contudo, a paz, como se sabe, é frágil nos lugares onde o passado ainda respira, e quando o passado se prepara para voltar, faz-se de modo que não pede licença. Na cozinha, enquanto Penélope preparava pão para o almoço, alguém bateu à porta da frente com um som que tinha o ritmo de aviso. Marta abriu, e do lado de fora, um homem com uma postura composta e voz de cidade olhou para dentro como se buscasse algo que não estava escrito nas tábuas da casa. Ele não era apenas um rosto novo, trazia no gesto uma propriedade de quem costuma obter o que deseja. O ar mudou, como se as linhas no mapa ainda estivessem operando. Penélope ouviu o barulho da porta e engoliu. Havia no fundo dela uma memória que não gritava, que apenas apertava o peito com uma antiga determinação de não se deixar surpreender.
Ela deixou o pão sobre a mesa, enxugou as mãos e foi atender. Aquele homem, que se chamava Charles Radcliffe, tinha nos olhos uma familiaridade que por ora não convinha explicar. Ele sorriu com a velha facilidade de quem sempre soube como dizer coisas doces e pronunciou: Penélope. O nome saiu como se fosse uma possessão antiga. Ela respirou fundo, as linhas do rosto ficavam mais duras, e por um instante, a sala entre Cole e ela tornou-se uma praia onde dois mares se encontravam sem prometer afogamento. A escolha, naquele segundo, ficou exposta. Os mapas que ela carregava iriam ser consultados por outros olhos, e ela deveria decidir se deixaria que fosse assim. Não se pode dizer que aquele encontro tenha sido um confronto ainda, mas foi um anúncio. Cole observou a cena com atenção, não com o desejo de se armar para combate, mas com a necessidade de perceber. Penélope, por sua vez, segurou o coração num punho quieto e respondeu com uma voz que não era fria, mas era contida. O que você quer, Charles? Havia firmeza nas palavras. Ela não permitiu que a surpresa se transformasse em pânico. E era essa firmeza que, mais que qualquer arma, começou a ditar os passos que seguiriam. A história, porém, não chegava a um clímax naquele momento. Ficou ali como uma bifurcação na estrada, uma promessa de tempestade, mas não ainda a tempestade. Penélope escolheu manter a casa e o pão e o calor do rancho por enquanto, e Cole escolheu estar próximo sem interferir no que era dela. O mapa continuava a ser lido, e a leitura exigia tempo. Ambos sabiam que algo maior poderia surgir dali, que a presença de Charles não era casual, mas havia no rancho um tecido de pequenas ações que poderia, se necessário, formar uma muralha. E assim, quando a neve cobriu as cercas em pontos onde o vento varria os campos e as luzes da casa oscilaram como respirando, Penélope foi se deitar com o peso de muitas coisas, porém com a cabeça mais erguida do que há meses. Havia marcas sobre sua pele. Sim, mas também havia escolhas recém-feitas e um homem ao lado que, em vez de apagar o mapa, prometia aprender a lê-lo com cuidado. Cole, enquanto apagava a lamparina, ficou olhando para a janela, as botas cruzadas, e pela primeira vez imaginou que amar alguém era aceitar cada trecho do mapa, mesmo os que traziam sombras. Ele não sabia ainda como se diria em voz alta, mas sentia que algo nele havia mudado. As cicatrizes dela não o afastavam, ao contrário, o aproximavam. E naquela noite, no quarto escuro do rancho, dois mapas começaram a se sobrepor, não para se fundirem em um só, mas para se encontrarem nos pontos onde a ajuda se torna possível. Dois mapas começaram a se sobrepor naquela noite. O mapa antigo de Penélope, repleto de atalhos de fuga, e o mapa novo que se desenhava entre ela e o rancho, com trilhas de confiança recém-finadas. A neve continuou lá fora, limpando as linhas do campo, enquanto a vida dentro da casa se organizava em pequenos rituais que tinham força de confirmação. Havia lenha empilhada com atenção. Havia uma panela sempre pronta. Havia um lugar para as cartas que ela guardava como quem guarda sementes, para o caso de um dia querer plantar algo novo. Os meses se seguiram com a lentidão firme de um trabalho bem feito. A primavera trouxe o cheiro de relva cortada, e com ela, uma continuidade que, por si só, já era cura. Penélope acordava cedo, assava pães em forno de pedra, passava a manhã costurando ou remendando roupas da cidade, e à tarde caminhava com Marta à margem do riacho, coletando ervas para chá. Cole fechava cercas, ajeitava carroças, e quando podia, acompanhava-a até a horta para ver como as sementes nasciam. Havia risos pequenos que nascenteavam em conversas sobre assuntos banais. Qual era a melhor forma de podar uma macieira? Quem tinha um prego a mais? Que tipo de lã aquecia mais? Esses temas eram ao mesmo tempo superfície e prova. Mostrar que a confiança não precisava de palavras grandes para existir. A cidade recebeu Penélope com a mesma curiosa gentileza. Nos mercados, as pessoas a cumprimentavam. Nas janelas das lojas, havia olhares que transpareciam a vontade de entender sem perguntar demais. Sarah Mackenzie tornara-se uma amiga incontornável. Com um toque sempre maternal, ela trazia doces e histórias e servia como ponte entre Penélope e a vizinhança.
Em uma dessas visitas, arrumaram-se para o baile que aconteceria no salão comunitário. Um evento que reunia ranchers e famílias em volta do piano e de gavetas de uísque. Penélope hesitou. A ideia de dançar ainda carregava a lembrança de passos forçados no passado. Mas a hesitação era, e não era medo. Havia uma medida de curiosidade, uma vontade de testar se o corpo que carregava as linhas podia também responder ao compasso. Na noite do baile, Penélope escolheu um vestido simples, de tecido cinzento, porém limpo e bem passado. Um broche de madressilva que Marta emprestara prendeu-lhe o cabelo com discrição. Cole apareceu com botas polidas e a jaqueta que guardava para ocasiões. Havia um nervosismo contido na forma como limpou o chapéu antes de entrar. O salão cheirava a vela, e a valsa que vinha do piano enchia o ar com uma espécie de promessa de normalidade. Quando a música começou, Cole estendeu a mão com aquele gesto seco de quem oferecia parceria sem proclamações, e Penélope aceitou. Dançaram como quem aprende um passo novo, 2 compassos de aproximação, uma queda de ombro que se apoiou no braço dele, riso que provinham do esforço conjunto. Não foi uma dança de cinema, foi uma dança que provou que os corpos, com cuidado, podiam encontrar ritmo. O retorno da cidade, no entanto, carregou sob a língua a mesma tensão que se guardava em seus atlas íntimos. Charles Rodcliffe, cujo nome já havia cruzado a janela do rancho com a primeira chegada, passou a estar mais presente nas conversas do salão. Alguns ainda lembravam de sua lábia antiga. Outros, os menos ingênuos, sussurravam sobre como era fácil prometer mundos a quem tinha pouco para perder. Ele circulava, fazia comentários soltos ao ouvido de conhecidos e deixou, num recado velado, a impressão de que não reconhecia a opção dela de ficar. Isso só serviu para acender nela uma vigilância renovada. Penélope sabia que sua escolha pairava numa linha tênue entre o que faria feliz e o que poderia atrair problemas. Então, numa tarde em que os campos brilhavam sob chuva fina, um homem, encharcado de terra, trouxe ao rancho uma notícia que parecia pequena demais para o que anunciava. Charles Rodcliffe havia alugado um quarto no hotel da cidade e pretendia resolver assuntos antigos. A informação derrubou-se no ar comum como uma pedrinha num lago. Círculos de preocupação se espalharam. Cole viu que a inquietação dela crescia. Não foi presunção que o levou a interferir, mas a percepção de que Penélope precisava decidir o que faria diante daquele sinal do passado. E ela decidiu. A decisão foi tomada em privado, com a solenidade de quem chama de volta uma parte de si. Penélope, apoiada por Marta e encorajada por Sarah, informou Cole que iria à cidade no dia seguinte. Não estava em seu plano fugir. Não buscava, tampouco, um confronto por esporte. Queria, sim, dizer ao homem que havia escolhido trilhar um caminho próprio e pedir que ele respeitasse essa escolha. Era, em sua definição, um ato de soberania. Expor a verdade de uma vez, no olhar de todos, para que as sombras perdessem a cor de poder. Cole não objetou, preparou o cavalo, ajudou-a a escolher o arnês mais firme e acompanhou-a até a carruagem que faria o trecho até a cidade. Ele não tomou a frente como quem marchasse em defesa de alguém incapaz. Manteve-se ao lado como o compasso que seguiu seu passo, disponível. Era um papel que lhe cabia com naturalidade, ser presença protegida sem tomar decisões que seriam dela. No caminho, Penélope falou pouco. Havia nas palavras que proferia a insistência de quem tinha pensado as frases com cuidado. Não vim para me esconder de novo, disse olhando a palha úmida que roçava a poeira. Vim para dizer que escolho ficar. Cole ouviu e, ao invés de responder com palavras grandiosas, colocou a mão sobre a sela do cavalo, um gesto de confirmação. A chegada à cidade foi um exercício em dizer sem drama. Penélope adentrou o hotel com o passo que a escolha trazia. As mesas do café se levantaram para observá-la, não por ostracismo, mas por curiosidade. Charles estava lá, sentado junto da janela, com uma bebida que não parecia acreditar na própria permanência. Quando os olhares se cruzaram, a sala pareceu encolher. Ele levantou-se com a facilidade que usava em anos passados para desarmar e conquistar, e disse: Penélope, pensei que seria fácil te encontrar. Seus olhos buscavam no rosto dela a submissão antiga. Não a encontrou. Ela falou primeiro. A voz saía firme, limpa de reverberações antigas. Charles, vim para dizer que não voltarei. Vim para pedir que me deixe em paz.
Havia naquela frase o peso de quem não queria só 3 palavras, queria clareza. Ele sorriu, e o sorriso tentou transformar a afirmação em barganha. Não é assim que as coisas funcionam, murmurou, e tentou impor-lhe um argumento que misturava memórias com culpa e promessa. Penélope não cedeu. Meu corpo, minhas escolhas, vire a página, Charles. A simplicidade da resposta provocou ruído. Alguns cochichos, olhares que mediam o poder social de ambos. Nesse momento, Charles tentou se aproximar mais, não com violência explícita, mas com a intenção de retomar um controle que achava legítimo. Cole, que estava ao lado dela, sentiu o corpo dela enrijecer. Ele, então, interveio do modo que sabia, com firmeza baixa. Posicionou-se entre os dois, mas deixou claro que aquilo não era dele para decidir. Olhou para Penélope e perguntou: "Quer que eu fique aqui com você?" Ela, com um movimento deliberado, declarou: "Quero que fique não para lutar por mim, mas para que eu saiba que tenho escolha." Era uma afirmação de autonomia que ordenava o decoro do lugar. Cole obedeceu a pedido, não avançou sobre Charles, limitou-se a manter-se presente. A cena mudou quando Charles, irritado por não dobrar a vontade dela, tentou agarrar a mão de Penélope. Foi um gesto natural, dominador, e o público reagiu. Não houve briga de filme, houve uma resposta social. Vozes se ergueram, pessoas que conheciam as regras não ditas de uma comunidade que protegia o seu. E o Sheriff Patterson, que por coincidência ocupava a mesa do canto, levantou-se com a autoridade que a lei local lhe conferia. Ele não precisava de provas profundas para ver que a situação poderia crescer. Mandou Charles se sentar e advertiu-o sobre reclamações formais caso a situação voltasse a ocorrer. Havia um equilíbrio quase frágil ali. A lei era limitada, mas a cidade possuía o entendimento de que algumas condutas ali haviam de ser vigiadas. Charles teve sua posição posta em xeque. Viu-se em desvantagem num lugar que deixara de render-lhe o medo que antes impusera. Humilhado, mas não derrotado, ele saiu dali. Numa última tentativa de exercer controle, lançou um olhar para Penélope que pretendia ser promessa e ameaça ao mesmo tempo. Ela o devolveu com uma medida de desprezo tão contida quanto definitiva. De volta à carruagem, as mãos de Penélope tremiam, mas não por sinal de covardia. Tremiam por força residual de quem havia passado por tanto. Cole apertou-lhe a mão de modo rápido e não interrogou. Ao longe, Sarah oferecia um lenço com gestos que falavam de solidariedade feminina. Aquela noite, ao retornar ao rancho, Penélope sentiu o cansaço profundo de um esforço que fora necessário e, ao mesmo tempo, uma leveza, não de vitória plena, mas de conquista de território. Os dias posteriores trouxeram a normalidade que, por sua vez, era a melhor resposta ao passado: rotina e trabalho. Penélope tomou decisões que demonstravam seu protagonismo, em vez de desaparecer ou de pedir medidas jurídicas que naquele tempo seriam pouco efetivas. Ela organizou a casa de modo que ninguém tivesse de alegar proteção absoluta. Aprimorou rotinas, ajustou cadeados, manteve alguém sempre a postos quando Charles ainda aparecia de forma insinuosa na cidade. Mas não foi um gesto de medo, foi técnica, e havia também gestos de ousadia. Ela retomou a aula de costura que dantes abandonara e com as mulheres da comunidade costurou um cobertor para uma família que perdera tudo num fogo. Ao agir assim, afirmava uma verdade central. A cura não vinha de se isolar, mas de reinserir-se na trama social com quem pudesse manter laços de responsabilidade mútua. Charles, por sua vez, encontrou portas fechadas onde antes abriria certezas. Ele começou a se mover com menos alarde pela cidade e mais com sussurros. Sua presença tornou-se uma sombra que tentava achar brechas. Cole e os homens do rancho foram vigilantes sem cerimônia. Miguel, Thomas e Jeremiah estabeleceram uma linha de observação que funcionava mais como aviso do que como sinal de guerra. A comunidade inteira, de modo quase tácito, alinhou-se ao princípio de que quem insistisse em perturbar alguém que declarara sua vontade enfrentaria consequências sociais. Esse tipo de proteção não anulava o passado de Penélope, mas lhe ofereceu um ambiente onde poderia tomar decisões sem ser constantemente erguida como objeto de disputa. O clímax dessa tensão deu-se, porém, com um episódio que ninguém poderia prever na sua inteireza.
Numa manhã de verão, em que os campos brilhavam como cartas abertas, um reputado comerciante trouxe uma notícia. Charles fora visto em outra cidade, em pleno ato de insulto público. Isso reacendeu a necessidade de uma resolução mais definitiva. Penélope, que já não queria que aquilo virasse um sinete eterno em sua vida, decidiu que convocaria o que restava de sua coragem para uma medida simbólica e real: pedir formalmente ao conselho da cidade que registrassem uma queixa por assédio. Não buscava vingança, buscava instaurar um registro que dissesse documentalmente que sua vontade fora desrespeitada. Era um passo que representava agência e, ao mesmo tempo, confiança na comunidade. No dia marcado, Cole foi ao lado dela até o prédio onde o conselho se reunia. Não esteve lá para tomar decisões no lugar dela. Estava ali para acompanhar a mulher que tinha a clareza de sua própria necessidade. As vozes no salão municipal ouviram, atentaram, e em poucos dias foi protocolada uma reclamação que não tinha força punitiva completa, mas que ofereceu a Penélope um peso formal favorável. Charles, por fim, começou a ser visto mais raramente. Não foi expulsão espetacular, foi o desmonte paulatino da sua influência, um esmorecimento dado pelo fato de que ninguém mais lhe dava palco. Era, talvez, o jeito do lugar. Não haveria execução sem lei, mas havia constrangimento suficiente para forçar um homem com menos raiz do que pretendia a procurar outros caminhos. Com o tempo, e graças a essas gestões de cabeça erguida, a sombra de Charles foi diminuindo. Penélope, por sua parte, não deixou que a vida ficasse paralisada por cautela. A rotina no rancho tornou-se expressão de confiança viva. Ela ensinava uma menina da cidade a tricotar, recolhia crianças de casas vizinhas para ler cartas que mantinha guardadas e apoiava Sarah em iniciativas de acolhimento a mulheres vulneráveis. Cada ato era um sinal de que a recuperação não vinha de um único momento de redenção, mas de uma soma de práticas que reconstruíam o tecido social. Foi então que, numa noite de festa discreta, um jantar no alpendre do rancho com as mulheres da vizinhança, as conversas deslocaram-se para algo que Penélope vinha guardando como segredo bom: as linhas das marcas que guardava em seu corpo. Algumas mulheres, em tom de confidência, começaram a falar sobre grupos de ajuda, sobre como nomear feridas pode diminuir o poder que elas têm. Penélope ouviu e sentiu algo parecido com um impulso de ritual: transformar aquilo que para tanto tempo fora motivo de vergonha em um mapa honrado. Não queria de modo algum transformar dor em espetáculo. Queria, sim, dar a cada marca um nome que não fosse mais carga, mas capítulo. Com a anuência de Cole e a presença de Martha e Sarah, organizaram algo que misturava o privado e o simbólico. Uma noite de costura em que Penélope seria convidada a traçar as marcas num pedaço de tecido, um mapa visível, e a dar nome a cada uma delas. O gesto seria íntimo, autoconsensual e, ao mesmo tempo, público o suficiente para que sua afirmação fosse compartilhada. Não era um rito de exposição, mas de apropriação. Na sala iluminada apenas pela lamparina, com a madeira cheirando a óleo de tabaco, Penélope sentou-se com um pedaço grande de lona estendido no colo. Cole permaneceu sentado ao lado, mas não como protagonista. Estava ali como testemunha respeitosa. Ela começou com um fio tênue e um lápis de costura, tocando a ponta da agulha no tecido para marcar o primeiro ponto. Em voz baixa, explicou: "Esta eu chamo de noite do salão. Foi a noite em que decidi nunca mais esconder meu nome." E traçou naquele ponto uma linha curta, espessa o suficiente para ser vista. Outras marcas vieram: tempestade do celeiro, linha longa e curva, fuga de março, nó pequeno, mão que bateu e não voltou. Uma linha retalhada que ela bordou com cuidado, não para enfeitar, mas para tornar legível. Ao falar, ela não clamava por pena, explicava. Cada nome era um ato de história, um modo de alojar a memória sem ser subjugada por ela. Quando chegou a vez das marcas que Cole lera naquela primeira noite em que ela mostrou o antebraço, ela indicou para que ele pusesse a mão sobre a lona, onde agora havia um mapa de sua história. Ele hesitou antes de tocar. A hesitação era de reverência. E então, ao colocar a palma sobre o tecido, ele leu. Não era leitura técnica, era leitura de proximidade. As frases que proferiu saíram como cartas de afeição. Aqui está a ponte que te ensinou a confiar. Ali, a linha que te fez aprender a dizer não. E aqui, isto é o fio que te trouxe até mim.
Quando as palavras saíram, havia nelas uma cumplicidade de quem compreende o valor de uma página virada com vontade própria. Penelope sorriu, e a aceitação daquela leitura transformou a vergonha em algo como orgulho, não por se gabar, mas por ver que cada capítulo servira de argumento para a força que a habitava. O ritual seguiu com outros gestos. Marta e Sara bordaram uma pequena etiqueta, onde escreveram Mapa de Penelope, costurado com escolha. Colaram por baixo um pequeno pedaço de renda que Penelope guardara de tempos de menina. A costura coletiva foi um modo de respingar solidariedade, uma comunidade que transforma cicatrizes em histórias contadas e não mais escondidas. Ao término, a lona ficou pendurada como um troféu privado, não para exibição pública, mas para que Penélope e quem ela desejasse pudessem, nos dias turvos, rever os caminhos percorridos. A cena do toque, da leitura delicada e consentida, tornou-se o ponto alto da relação. Não foi um gesto de posse de Cole sobre ela, foi um diálogo de reconhecimento. Ele falou que amava nela não apesar das marcas, mas por causa delas, porque cada marca ligara-se a uma história de resistência, e quando pronunciou aquelas palavras, não procurou apagar o passado, nem prometer soluções fáceis. Prometeu, isso sim, caminhar ao lado, aprender a ler as rotas e a escolher, sempre, o consentimento. Penelope ouviu e, por escolha sua, inclinou a cabeça. O amor ali não surgiu como salvação milagrosa, mas como adesão a uma negociação de respeito. A parceria que ambos selaram foi, sobretudo, um acordo de liberdade compartilhada. Ele defenderia, ela decidiria. A formalização do vínculo veio meses depois, numa manhã de sábado em que o sol parecia regenerador e o vento soprava com a leveza dos inícios. O casamento foi simples, conforme a escolha dos dois. Nada de pompa, apenas a padronagem do rancho, as mesas longas, os vizinhos que traziam um prato e um instrumento musical. A cerimônia foi conduzida pelo clérigo local, que sabia palavras que não curavam milagres, mas que honravam promessas humanas. Quando chegou a hora dos votos, Penelope falou primeiro. Não houve juras que rendessem coisas impossíveis. Ela disse que escolhia Cole, que se recordaria sempre de suas entradas e saídas, que não transferiria a um outro os mapas que carregava. Cole, por sua vez, prometeu respeito e parceria. Prometeu aprender a ler os novos sinais e a construir abrigos sem cercas que prendem. Houve lágrimas, sim, mas foram lágrimas que diziam alívio e não derrota. Com o casamento veio o tal de cotidiano que cura e ensina. Construíram um quarto menor, arrumaram as ferramentas, plantaram uma macieira que no primeiro ano deu frutos pequenos e doces. Penelope continuou a trabalhar como costureira e cozinheira, mas agora seus dias eram pontilhados também por brincadeiras com crianças que corriam pelo quintal. A maternidade chegou alguns anos depois, com um parto que não apagou marcas. Elas permaneceram como mapas antigos, mas que trouxe novos caminhos. O nascimento dos filhos foi para Penelope a confirmação de que o tempo poderia tecer recomeços sem apagar o que fora aprendido. Ela ensinou as meninas a costurar também histórias. Aos meninos, a importância de respeitar a vontade alheia. O rancho se transformou num lugar onde a ternura e a firmeza se alternavam com naturalidade. A comunidade seguiu sendo elemento ativo dessa cura. Nos aniversários, vizinhas traziam bolos. Na época da colheita, homens do vilarejo apareciam para ajudar com a ceifa. Quando uma jovem mãe do outro lado da estrada teve de cuidar de um marido doente, Penelope emprestou-lhe panos, convites, conselhos e o mapa que se aprende quando se une uma vida pequena a outra. O gesto de acolhimento tornou-se linha de ação. Por cada marca conhecida, havia uma vizinhança que aprendia a ouvir sem julgar. Essa rede era o sentido mais prático do que chamavam de justiça. Não só aplicar lei, mas reconstruir convivência de forma que pessoas marcadas pudessem novamente existir em público sem medo. Anos depois, já com cabelos que guardavam fios prateados e com filhos que aprendiam o barulho da oficina e a cadência da cozinha, Penelope olhou para trás com a clareza de quem leu a própria página e agora podia contar com a possibilidade de virar outra. Em uma manhã de verão, quando o sol entrava morno pela janela, um rosto novo apareceu na porteira. Uma jovem com as mãos marcadas e os olhos cheios de precaução. Penelope reconheceu naquele olhar partes de si.
Sem espetáculos, levantou-se, foi até a porteira e acenou. Ofereceu emprego, sim. Ofereceu também a costura do mapa que ela e suas amigas tinham bordado anos atrás. Foi um convite que não exigia explicações, apenas a possibilidade de escolha. A jovem aceitou, e naquela aceitação aconteceu algo que tocava à raiz do que quem havia passado por dor desejava. Passá-la adiante não como ciclo, mas como algo para ser quebrado pela ajuda. No fim da tarde, quando as crianças corriam e o sol raspava a linha do horizonte, Cole e Penelope sentaram-se na varanda, observando o movimento do rancho. Ele segurou a mão dela com a mesma naturalidade de sempre. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, como quem confia um mapa a um velho amigo. O rancho não era um conto simpático sem dificuldades. Ainda havia dias de incerteza, de contas apertadas, de medo residual que vinha com lembranças súbitas. Mas havia também uma constelação de gentilezas que sustentava a vida. Vizinhos que apareciam para consertar o telhado, mulheres que vinham procurar remendos para roupas de criança, risos que vinham de uma mesa compartilhada. A história, então, fechou-se em camadas, como um livro antigo que não se destrói em páginas únicas. As cicatrizes permaneceram, porque a pele guarda o tempo, mas o significado delas mudara. Não eram mais símbolos de vergonha, nem atalhos para o medo. Eram capítulos que Penelope podia agora ensinar a ler. Cole, que tivera a paciência de aprender a interpretar aquelas linhas, jamais as usou para defini-la. Ele viu nelas a estrada que a trouxe até onde queria ficar, e foi esse reconhecimento que o fez amá-la de um modo que não subjugava, mas que acompanhava. Naquela tarde, enquanto o vento agasalhava a cerca e as sombras alongavam-se como irmãos, Penelope fez algo que no início teria parecido imprudente. Colheu a lona onde as marcas haviam sido costuradas e estendeu-a sobre o joelho. Com a caneta de marcar tecido, começou a acrescentar pequenos nomes às linhas que ainda não haviam sido nomeadas. Chamou uma das filhas, que se aproximou curiosa. Cada uma dessas é uma estrada que me ensinou a andar, disse ela, e agora te ensino a ler. A menina pousou os dedos nos bordados e o gesto foi um ritual de passagem. Aquilo que doía havia se tornado ferramenta de orientação. Quando a noite caiu, Cole observou a filha e a mulher à luz da lamparina. Lembrou-se do primeiro dia em que notara uma linha tímida no antebraço dela e sorriu, não por possuir, mas por testemunhar. Penelope ergueu a cabeça e disse, com a simplicidade que lhe era própria: "O corpo guarda histórias. Alguns passam a vida a temê-las. Eu aprendi a segurá-las." Cole respondeu apenas, "E eu aprendi a lê-las." Não foi uma confissão grandiosa, foi a síntese possível daquele amor. Ler para compreender, permanecer para caminhar junto. Anos depois, na mesma varanda onde agora repousavam os pés cansados e as mãos doces, passaram-se as estações e os filhos cresceram. O rancho continuou a ser o lugar onde as histórias encontravam abrigo. Penelope, já com cabelos entretecidos de fios claros, às vezes olhava para o horizonte e via as linhas do passado como mapas que a tinham moldado, sim, mas que ela mesma tinha redesenhado. Cole, por sua vez, mantinha o mesmo gesto de quando a vira entrar no salão. Um olhar atento, as mãos calejadas e uma paciência reverente. Eles tinham aprendido que amar alguém marcado não é tentar apagar suas páginas, mas ler com cuidado e respeito cada capítulo. E foi assim que, ao final de tantos anos, quando um viajante perguntava ao portão do rancho se ali havia lugar para quem buscava recomeçar, Penelope abria a porta, olhava o rosto do recém-chegado e dizia, com a firmeza que a vida lhe dera: "Temos um trabalho para oferecer, chá para dar e, se quiser, um lugar para costurar seus mapas." As palavras eram simples, a expressão no rosto dela dizia mais. Você tem escolha. O corpo dela, que um dia guardara marcas de dor, continuava a guardar linhas. Mas já não eram apenas sinais que alguém poderia ler com pena. Eram capítulos que se transformavam em direção. E o cowboy, que aprendera a decifrar aquelas marcas como quem lê um mapa numa jornada de reconhecimento, disse, em mais de uma ocasião, quando alguém perguntava a razão de seu amor: "Eu li cada curva e cada fenda. E quanto mais lia, mais queria acompanhar cada trilha."
Não me atraem as feridas, atraem-me as histórias que essas feridas contam, e nela encontrei um caminho que escolho trilhar todos os dias. Se esta história te tocou, inscreva-se no canal e descubra outras narrativas de recomeço e amor que respeitam as cicatrizes da vida.